Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais uma iniciativa da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a nossa SOPERJ, agradecendo de antemão o grande apoio da nossa presidente, doutora Kátia Nogueira, agradecendo as colegas Cissa e Marta, e dizendo a vocês o porquê desse título que nós demos a essa conversa. Não é propriamente uma live clássica, nós não teremos PowerPoint, não teremos muitas informações eminentemente técnicas, mas vamos conversar com vocês sobre esse ser, sobre esse sujeito adolescente. Quem é o adolescente? O adolescente não é um só, isso para começo de conversa. Nós sabemos que, principalmente nesse momento da vida nacional, não só pela pandemia, mas por todas as precariedades sociais, políticas, econômicas, não é? Que o país vem passando com as reformas, com tudo que nós todos acompanhamos, nós temos várias adolescências e vários adolescentes. Eles têm um denominador comum. Todos são criativos, todos sonham, todos anseiam pela sua autonomia, todos querem ser protagonistas de suas vidas, mas nem sempre isso é possível. Então tem gente que não está nem vendo noticiário, porque, por exemplo, ontem eu ouvi numa rádio que 500 mil jovens, adolescentes, abandonam o ensino médio e engrossam as fileiras dessa população que foi chamada de nem estudam, nem trabalham, porque não é o primeiro emprego, não há ensino profissionalizante que dê conta dessa população toda. Então, é desse adolescente que é múltiplo, que é plural, que é o nosso adolescente que a nós recorre, que acorre aos serviços quando eles existem, porque uma outra condição muito, muito lamentável, muito triste até, é que houve um grande retrocesso das autoridades sanitárias constituídas no sentido do atendimento do adolescente no estado do Rio de Janeiro e nos outros 25 estados e no Distrito Federal, nas 27 unidades da Federação Brasileira. Nós sabemos que há dificuldades, sim. Mas para conversar um pouco sobre essas diversidades, sobre essa diferença da proveniência desses meninos e meninas entre 12 e 18 anos, e aqui eu faço uma pequena parada para dizer a vocês que, embora a Organização Mundial da Saúde preconize a adolescência como a segunda década de vida, de 10 a 19 anos, nós, no Brasil, temos a Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que criança vai do 0 aos 12 anos incompletos e o adolescente 12 a 18. E é exatamente nessa faixa etária que se situa a ação do pediatra. O pediatra, também por normativas já estabelecidas, a ele cabe o atendimento, o acompanhamento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. E para que a gente converse um pouquinho sobre isso, eu passo a palavra para duas queridíssimas colegas pediatras, ambas com área de atuação em adolescência, ambas em plena atividade com pandemia e tudo mais, que vão conversar um pouquinho com vocês. Marta Rola vai falar sobre a sua experiência como médica de adolescentes, trabalhando no NESA, no Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e Cecília Retumba, que trabalha também com adolescentes em clínica privada, no seu consultório, e também numa grande rede de hospitais no Rio de Janeiro. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para Marta Rola, que terá
20 a 25 minutos para a sua exposição, para a conversa com os nossos pediatras. Então, Raquel, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos e falando do adolescente que tem uma característica de ser criativo e transgressor. E aí nós decidimos fazer esse ambiente um ambiente de uma roda de conversa, de uma forma instrutiva, mas sem o cunho de fornecimento de estatísticas, conforme a Raquel falou. Então, é com muito prazer que a gente está aqui conversando com todos, apresentando o adolescente que nos encanta, enquanto para a maioria ele é o aborrecente. E nós vamos começar falando que a adolescência é um período da vida de intensa modificação, não só física, mas emocional, psicológica, social. É uma fase da vida de ganhos, descobertas, perdas. É um período que fica entre a infância e a vida adulta, onde uma série de modificações ocorre, e esse sujeito, ele fica no meio de todo esse processo de transformação. O pediatra é muito privilegiado, e aí eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa, porque ele é aquele profissional médico que vai acompanhar este ser humano desde do nascimento, acompanhando, atuando em todos os seus processos do seu processo de crescimento. Então, é a pessoa que já tem a habilidade de fazer ter esse entendimento do paciente, da criança. E, chegando à adolescência, a gente se encanta com essa população, que é uma população expressiva do nosso país. Já por isso, deveríamos ter interesse em nos capacitarmos para esse atendimento. Nós temos mais ou menos 20% da população brasileira constituída de adolescentes. O adolescente, como a Raquel falou, na maioria dos serviços, lá no NES, a gente usa o critério do ECA, 12 a 18 anos. Eu dou aula na Unigran Rio, uma universidade, a gente também usa esse mesmo critério no ambulatório. E essa criança, quando chega na adolescência, começam a acontecer as primeiras alterações físicas que deflagram esse processo, várias questões vão acontecer. Então, ela vai buscar a sua identidade, ela vai se afastar parcialmente do núcleo familiar e vai buscar identificação emocional, afetiva com grupos. Então, na adolescência, a gente tem como característica principal essa vinculação a grupos, a essa busca por novas identidades, novas identificações. A gente tem, nesse momento, um dos momentos em onde a gente tem maior plasticidade cerebral, ou seja, eu tenho maior capacidade de captar informações, processar informações, e é na adolescência que a gente começa esse processo de escolha, de saber o que eu vou fazer, para que lado que eu vou, e esse processo leva o adolescente para várias experimentações, perspectivas outras, que também podem levá-lo a estar mais expostos e vulneráveis a risco. Esse adolescente tem no seu funcionamento uma relação particular com o tempo. Então, a gente diz que o adolescente ele tem uma vivência temporal singular,
tudo para o adolescente é aqui e agora, há um imediatismo, é difícil para o adolescente pensar em coisas que vão acontecer daqui a muito mais tempo, daqui a anos. E isso reclama que nós, médicos, pediatras, tenhamos essa capacidade de instituirmos uma boa relação médico-paciente, para que ele possa nos ouvir e absorver as nossas informações, sendo que a escolha cabe a ele, né? Então, esse adolescente tem essa relação com o tempo, ele tem uma questão do humor, uma flutuação do humor. É interessante que, às vezes, a gente até, na nossa vivência familiar, ou observando amigos, o adolescente chega de um jeito, dali a 10 minutos ele recebe um telefonema, ele já está de uma outra forma. Então, é uma pessoa que está em desenvolvimento. E aí chega a pandemia. Nossa! Então, o adolescente, ele está com todo o movimento dele de vida para fora, na busca da sua identidade, na sua relação com outras pessoas, com vinculação a grupos e buscando a sua identificação. É igual a gente quando entra na faculdade, que a gente fica com um grupinho, depois a gente não se identifica, troca um grupo, enfim, até a gente se acertar. E aí chega a pandemia imprimindo uma quebra nessa vivência. Então, essa vivência que está acontecendo, ela tem uma cisão, porque é necessário que o adolescente fique em casa. Então, a gente, quando institui o isolamento social, a gente faz um stop nesse processo. E aí, isso demanda para o adolescente uma série de mudanças no seu comportamento. Então, aquele adolescente que tem essa questão da vinculação aos grupos, de sair, encontrar amigos, ele se vê privado desse exercício que é próprio da idade. Outra questão, o adolescente vive, e isso é fisiológico, esse afastamento parcial da família. Então, é necessário para que ele se encontre, para que ele se sinta, ele se conheça e se descubra, um distanciamento da família, privacidade. Então, é aquele momento que o adolescente fica mais tempo no quarto. Às vezes, ele não tem um quarto, mas é uma gaveta onde ele guarda as coisas dele, e ele fica muito bravo e se sente muito invadido quando alguém interfere, mexe nas suas coisas ou faz uma outra arrumação diferente do que ele fez. E aí, esse adolescente está em casa. Ele está em casa, tendo que conviver um tempo maior com a sua família, no momento em que ele estava mais vivenciando e buscando a vida fora de casa. E não só ele, mas essa questão do isolamento social e de ficarmos todos juntos em casa imprimiu para todos nós, não só para o adolescente, um ajuste de comportamento, de relacionamento. Esse isolamento social, esse tempo maior com a família, para muitas pessoas, também foi um deflagrador de conflitos, convites a novos ajustes de rotina familiar, porque as famílias e os pais saem para trabalhar e o tempo que estavam juntos era um tempo menor, mas agora não, é um tempo, todo o tempo juntos. E isso deixa o adolescente mais inseguro, mais sensível, mais frustrado, imprimindo angústia, tristeza, ansiedade, alguns com quadros depressivos. Então, a gente tem um impacto
muito grande nesse momento em que você coloca o adolescente em casa, longe desse convívio, dessa vida fora. Esse adolescente não tem mais possibilidade de ir a festas, muitos praticam esportes, não tem mais campeonatos, não tem encontros, não tem outros momentos de lazer, e ele fica em casa. Isso é enfadonho, triste e completamente ao contrário da vivência que ele está na adolescência. Então, todos nós vivemos isso, todos nós fomos convidados pela vida a nos ajustarmos a essa mudança que a pandemia nos imprimiu. Para todos nós também é difícil, mas isso, numa pessoa que está em desenvolvimento, isso é ainda mais difícil. E os impactos que isso tem ainda são maiores. Então, esse adolescente, ele teve, com toda essa questão, isso tudo tem uma repercussão na vida dele, de relação, e aí a gente começa a ver assim, por exemplo, na alimentação, a tendência do adolescente, até pelo que a gente falou, de ser imediatista, um fast food, uma comida mais rápida, isso satisfaz o adolescente. Então, muitos adolescentes em casa mesmo optam por refeições que são mais rápidas, e aí isso cria um confronto. Eu tive alguns adolescentes que falavam: poxa, minha mãe não sabe cozinhar, porque quem cozinha é a nossa funcionária da casa. Então, as próprias mães também tiveram que se ajustar, tanto na preparação, na escolha do cardápio, etc. Com isso, a gente tem adolescentes, e todos nós também, alguns, né? Aumentando o peso, então comendo demais, tendo uma alimentação mais rápida, mais carboidrato. Então, a gente tem, nesse período, adolescentes referindo o tempo no preparo da alimentação, o tempo, né, o que vai escolher para comer. Então, tudo isso precisa ser um ajuste na família. Essa coisa de você não sair de casa, você fica perdido no tempo. Então, isso até tem uma interferência no nosso ciclo circadiano, porque a gente não tem hora para dormir. Então, um outro impacto bastante importante é no sono. Então, a gente tem um adolescente trocando o dia pela noite, e aí que já era um problema já, por tanta estimulação, por tanta dificuldade de se desvincular das mídias, etc. Já é um apelo para o adolescente ficar acordado. Esse adolescente, na maioria das vezes, troca o dia pela noite, passa o tempo inteiro dormindo. Como ele precisa de um isolamento, também muitas vezes é um refúgio, e aí o sono fica confuso. O sono ficando confuso também compromete a alimentação, e a gente tem muitos adolescentes não fazendo nem o de jejum, né, tomando café da manhã, eles já acordam tarde, de tarde, e passam a noite acordados. Muitos faziam atividade física, ou algum esporte, e com o isolamento social, eles foram, como todos nós, foram proibidos de sair de casa. Então, a opção é buscar a opção de atividade física em casa. Isso reclama também criatividade. Aqueles que têm acesso à internet, eles podem ver, tem uma série de possibilidades a nível de internet, mas como a Raquel falou no início, a gente tem várias adolescências, a gente tem vários adolescentes inseridos em contextos múltiplos,
que são mais ricos ou mais pobres em oportunidades, em estruturas. Então, muitas vezes, a atividade física também fica comprometida nesse momento. É importante a atividade física, libera endorfina, dá prazer, etc. E a gente não tem essa possibilidade. O impacto maior, sem dúvida, ele está relacionado à saúde mental. O dano por conta dessa evolução fisiológica normal da adolescência, e você ter um momento em que você tem um impeditivo para que ele viva isso na plenitude. Além de tudo isso, se somam questionamentos relacionados à dúvida sobre meus pais vão ficar vivos, eu vou me contaminar, eu vou perder os meus entes queridos, meus amigos, meus tios. Muitos adolescentes viveram a perda de pessoas queridas das suas famílias, parentes, pais de amigos, etc. E isso dá uma insegurança. Como é que vai ser? Muitos pais de família também, e a gente não pode esquecer que, como o adolescente está no momento da vida em que ele está apto a fazer escolhas, ele tem uma percepção enorme, uma visão crítica da sociedade ou do lugar, do contexto aonde ele está inserido, ele percebe também dos adultos, mesmo que essa comunicação não seja verbal, não seja falada, ele percebe a insegurança dos pais. Muitos pais perderam emprego, tiveram suas rendas reduzidas, e isso gera angústia. Somado a isso tudo, ainda tem a obrigação de estudar em casa. Então, o homeschooling, para a maioria, né? Aí também, de novo, avaliando em que contexto esse adolescente está inserido. Mas quando ele tem essa oportunidade, a escola continua. E aí é muito interessante, porque essa geração que domina a internet, que é uma geração digital, que não é a minha, e eu tenho que fazer um esforço maior para me adequar e para aprender, etc., também fica enfadonho você assistir aula que não é presencial, porque a função da escola é muito maior do que apresentar conteúdo, né? A função da escola é o segundo lugar de socialização, onde a gente tem a oportunidade de conviver com tantas diferenças e sermos ensinados também a viver nesse contexto. E eu não tenho o meu professor, que já é difícil você perguntar quando você tem uma dúvida presencialmente, que dirá você na internet vendo janelinhas. Então, isso também é difícil para o adolescente, também gera angústia e dificuldade, né? Então, é uma série de fatores que concorrem para esse comportamento e essa expressão dessa adolescência aí ajustada pela pandemia. Cissa, fala um pouquinho aí, depois eu falo um pouco mais sobre... Agradecendo muito a Martinha, eu só queria fazer uma pequena interrupção, porque eu esqueci na apresentação de pedir às nossas queridas e queridos companheiros de viagem nessa webconferência que desligassem suas câmeras e seus sons para que não atrapalhasse aí um pouquinho a visualização da fala das meninas e tudo mais. Então, quem puder, por favor, desligar as câmeras e desligar o som. E agradecendo muito a Martinha, como sempre, com a sua verve, com o seu conhecimento, passar a palavra para Cecília, para nós, Cissa, do coração, fazer a sua fala também, por favor. Olá, boa noite, gente. Então,
Vou começar falando, que Martinha já falou bastante, já me deu todas as dicas aqui do que eu ia falar, amiga, obrigada. Tô brincando. Mas assim, uma coisa diferente, que para serviço público e tudo, a gente trabalha muito com a idade do ECA, de 12 a 18, mas que eu, no meu dia a dia, já trabalho muito com a OMS, né, que é de 10 a quase 20, né, 19 incompleto. Então, no consultório, a gente já está vendo toda essa repercussão que a Marta falou, da síndrome da adolescência normal, o que eles buscam, e agora, dentro da pandemia, com todas essas questões de eles estarem dentro de casa. O que a gente está vendo chegar, né? Essa confusão toda aí. Primeira coisa, o que o Covid trouxe para todo mundo, esses medos. Então, muitos perderam familiares, muitos perderam empregos, e estão com essas inseguranças todas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, né? Vamos tentar também olhar dentro de um perfil otimista e prático. O que a gente pode fazer com eles, né? Como a gente pode ajudá-los? Então, primeira coisa é conversar. Então, tem idades, os maiores já geralmente até falam, já estão conseguindo expressar os seus sentimentos, mas os mais novos, 11, 12, 13 anos, às vezes eles ficam mais travados, eles não sabem nem o que é que eles estão sentindo tanto. Então, a primeira coisa que eu falo para os pais ou para os médicos que trabalham com os adolescentes é conversem com os adolescentes. Ah, mas ele não gosta muito de falar. Eu sei, mas uma hora, com algum jeitinho, usa um filme, uma série, usa alguma coisa, você tentar acessar ali aquele adolescente de alguma forma, para eles conseguirem falar. Então, o conversar com eles é mais ouvir do que falar, para a gente tentar entender quais são esses sentimentos. Hoje mesmo atendi uma que ela falou, eu tô ansiosa, estava se mutilando, se arranhando, e ela nem sabe, ela tô sentindo um negócio aqui no meu peito, que ela era, né, adolescente inicial. Ela não conseguia nem se expressar. Então, primeira coisa, a gente tentar entender o que está passando na cabecinha deles. E sempre que a gente achar que isso está passando de um limite, assim, que o pai ou a mãe conseguem resolver, procurem ajuda dos seus pediatras ou dos serviços de apoio que atendam os adolescentes nos órgãos públicos, né? Às vezes não tem um serviço só de adolescente, mas o pediatra geral, ele é capacitado para atender esse pessoal. Então, converse com o seu médico e busque rede de apoio. Às vezes, até um médico de saúde mental, né? Um psiquiatra, um psicólogo, a gente consegue indicar. Mas voltando para a parte da rotina, que eles estão dormindo tarde, acordando tarde, é a maior queixa. Me liga, gente, ele está acordando 10 da manhã, está dormindo 2 da manhã, então eles estão perdidos. Aí nisso vai bagunçar todo o ciclo circadiano da famosa melatonina, então que a gente sabe que ela começa à noite, o pico dela é mais ou menos meia-noite, 3 da manhã, e quando começa a clarear, ela já vai diminuindo. E a melatonina, ela não controla só o sono como muita gente pensa, ela controla várias liberações de hormônios, temperatura, pressão. Então, o nosso corpo, ele depende de ter um ciclo circadiano adequado, que ele pode mudar com uma pessoa que trabalha à noite, mas ele pode mudar e ser afetado por luz de LED, luz de eletrônico. Então, quanto mais a gente permitir esse eletrônico nesse momento, mais a gente já está bagunçando essa rotina dele. Mas aí perguntam, Cissa, mas cara, o eletrônico é a porta para o mundo, tudo isso que a Marta falou, que eles precisam dos amigos do mundo, de tudo. Ok, então a palavra-chave é rotina. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina para a gente tentar adequar essa bagunça toda, né? Então, durante a semana, manter uma rotina mais ou menos de horas de acordar, de horas de dormir, perto da hora de dormir, já fazer 1 hora antes ou meia hora antes que seja a retirada desse eletrônico, fazer um acordo. O bom do adolescente que eu falo, que não é bebê que a gente não consegue fazer acordo. O adolescente a gente já consegue bater papo, conversar, botar as regras na mesa e pedir ajuda para eles para traçar as regras, inclusive, né? Então, você deixando uma rotina clara de sono já começa a ajudar. Rotina da alimentação. Bagunça, a maioria das casas tinha uma pessoa ajudando a fazer a comida. Hoje em dia todo mundo tem que fazer comida, mas a mãe ao mesmo tempo tem que trabalhar, ou a mãe e o pai, né? Então eles fazem uma comida rápida, que às vezes não tem toda a quantidade de qualidade que a gente precisa, na verdade, né? A qualidade, e ao mesmo tempo é mais calórica. Então a gente tem que botar regras, inclusive, para a alimentação durante a semana. Horários. Então, horário da alimentação, horário de dormir. Eu gosto de fazer com eles o que eu faço até com as crianças menores. Quadro de horário, quadro de tarefa.
colocar eles incluídos nas tarefas domiciliares. Vamos fazer um quadro. Hoje você faz o quê? Quem lava a louça? Quem bota a roupa para lavar? Quem guarda a roupa nas gavetas? Então, assim, os adolescentes maiores, então, dá até para eles colocarem eles para cozinhar alguma coisa junto, entendeu? Então, eu acho que a gente conseguindo fazer essa rotina, a gente já vai ajudar. O outro ponto é o homeschooling. Todo mundo, meu filho não está aguentando, meu filho não tá chateado, meu filho gostava de estudar, não está gostando, meu filho já não gostava, está gostando menos ainda. Então, eu peço paciência. Assim, a gente tem metade dos nossos adolescentes sem escola, né? A rede pública não tem um homeschooling adequado. Mas eu estou falando dos que têm um acesso maior. Para mim, todos estão em homeschooling nas escolas. E as escolas estão tentando se virar com o que elas têm. Só que a gente vê esse método de educação que a gente tem, que é muito ainda mais arcaico, digamos assim, né? Que dá para a gente dar uma modificada. O que eu quero é empatia com aquele adolescente. Então, a gente vai ter empatia de acolher o que ele está sentindo. Tá chato, filho? Faz o que você consegue. Eu acho que, inclusive, a gente pode traçar com o adolescente as prioridades de cada família. Para mim, português, matemática e inglês, exemplo. Não, você tem muita facilidade em matemática, foca um pouquinho mais nessa. Ou então, vamos estudar o que der. Mas o importante, nessa pandemia, a gente aprendeu a olhar para o lado. Então, a gente aprender a valorizar o conhecimento também não escolar só. Então, você pegar, deixar ele sentir o tédio, ele ter momentos de tédio para o adolescente, gente, isso é fenomenal. Então, assim, eu falo que os bebês dormem muito e os adolescentes entram numa outra fase que eles têm que dormir mais. Ou eles têm que ficar olhando para o teto, eles têm que ficar sem fazer nada. Sabe aquele adolescente, poxa, meu filho está lá no quarto olhando para o teto, a imaginação dele está voando. A gente tem que valorizar essa imaginação dele, tá? Então, a gente tem que dar para ele armas, direcionar às vezes para um conhecimento não escolar. Filho, o que você gosta? Pesquisa. Eu gosto de, sei lá, desenho. Então, vamos lá. Às vezes a gente faz um curso online de desenho, tem tanta coisa de graça que estão disponibilizando, então até mais que a gente possa dar um investimento. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de cozinhar. Vamos lá pegar receita de bolo, vamos ver um site disso. A gente valoriza um conhecimento não só escolar. E é isso que eu quero que vocês façam. É olhar o céu, olhar as estrelas, tentar, junto com olhar essas estrelas, aprende os pontos cardeais, ver de onde vai o quê, entendeu? Planta. A gente pode tentar mostrar para eles outras coisas fora disso. Inclusive, o que a gente tem visto muito, que os adolescentes são maravilhosos mesmo, porque aqui a gente não gosta de chamar eles de aborrecente, não. Aqui é tudo anjolescente, tá? Estão todos anjolescentes, com aquele fervor que faz o mundo mudar, e a gente fica aqui, ó, pegando só um pouquinho dessa energia deles. E eles estão surpreendendo, muitos estão fazendo essa parte da empatia virando solidariedade. Então, aproveita esse momento para trabalhar o sentimento dele. Então, ligar para os avós, ligar para os vizinhos para saber quem está precisando de alguma coisa para comprar no mercado, ver se alguém teve alguém da rede dele mesmo, do convívio, teve perda de algum familiar, alguma coisa que eles possam trabalhar o assunto do luto, trabalhar o assunto da morte. Cada um na sua casa tem a sua espiritualidade, mas a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. Isso aí é fundamental. E o que a gente fala é que eles estão numa transformação física. Então, né, cresce nariz, cresce orelha, cresce pé. Depois eles crescem tudo braço, fica tudo desajeitado. Depois vão ficando mais harmônicos. Aproveitar para trabalhar neles o autoconhecimento. Então, eles têm que se autoconhecer e o autocuidado. Porque a gente cresce nesse dia a dia de trabalho, de estudo, de rua, e a gente não se autocuida. A gente está tendo a oportunidade de ficar mais em casa, ficar mais com a família, então vamos ensinar a eles o autocuidado, que seja, sei lá, o que quiserem de autocuidado, uma massagem, um cabelo, uma unha, qualquer coisa, gente. Estou falando do autocuidado mesmo, eles olharem o corpo físico deles e saber que aquele corpo físico é deles. Inclusive, nessa hora, eu vou falar do exercício, porque o exercício é muito importante, muito. Então, eles estão sem os exercícios, estão sem até atividades diárias, todos ganhando um pouquinho de peso. Essa semana a gente pegou um adolescente no hospital que ele engordou 25 quilos nesses 4 meses. Tá?
25 quilos. Eu não estou falando nem só da parte física, de estética, de beleza, né? Que aí vai a autoestima, tudo com isso, mas a parte cardiovascular dessa criança, desse adolescente, na verdade. Como assim, tudo interfere. Então, se a gente começar a controlar nosso ciclo circadiano, controlar a nossa alimentação, sem muita cobrança, tá, gente? A gente, os pais, os adultos já têm cobrança demais nessa época. Vamos tentar cobrar menos, mas, ao mesmo tempo, sermos conscientes do que está acontecendo. E a gente bota 2 vezes na semana, 3 que seja atividade física, dentro de casa, se conseguir pular uma corda, botar um videogame de dança, fazer eles dançarem 20 minutos, agachamento, quem quiser e puder, né? Porque às vezes está permitido uma saída com cuidado para fazer exercício, que faça com todo cuidado, mas se não quiser ficar em casa, dentro de casa a gente consegue fazer uns exercícios, nem que seja 20 minutos por dia, 2 ou 3 vezes por semana, já vai me ajudar a ele lembrar, o corpo dele lembrar que existe exercício. Então, assim, outra coisa que a gente estava falando bastante, que está ajudando, a gente estava conversando, eu e Marta, são as artes, né? A arte das artes. A arte ajuda demais essa fase. Por quê? Primeiro que eles estão com esse sentimento dentro deles, consciente ou não, e que vale a pena eles trabalharem. Então, muitos a gente vê, a gente estimula que escreva. Então, estão surgindo blogs feitos por adolescentes, canais de Instagram, de vídeo, de não sei o quê, deles, de qualquer coisa. Quero falar sobre videogame, quero falar sobre o que eu estava vendo outro dia. Era maquiagem, essas coisas das meninas, esse TikTok de dança. Eles estão fazendo isso acontecer. Mas eu estou estimulando muito. Aqui em casa, eu tenho um adolescente, que eu já considero adolescente com 11 anos, porque o humor já muda, né? E o meu adolescente estava bem assim, querendo alguma coisa, e ele gosta de desenhar. Eu falei, então vamos embora investir num curso de desenho. Paguei um curso online para ele, o específico que ele queria. Quando eu vi, pegou o dinheiro e, mãe, posso encomendar esse lápis diferente, de cor, sei lá das quantas, esse papel, gramatura? Eu falei, hã? Quando eu vi, ele estava entrando num mundo que eu não conhecia nem ele, e ele estava com outro interesse. Então, eu tirei ele de um tédio e consegui, eu não, né? Ele sozinho, mas com a minha ajuda, entrar num outro interesse. É isso que eu quero que a gente ache uma chama dentro deles, para fazer aquela chama acender e eles olharem para o lado e verem alguma coisa nova que eles podem descobrir nesse período. Tá? Além dos filmes, né, séries bastante sobre adolescentes agora. Para os mais velhos, tem uma série chamada, não posso fazer propaganda de série, nem sei, Sex Education, que é uma série que fala bastante sobre essa parte sexual, mas aí eu acho que vale a pena o adulto ver em conjunto para entender, tem vários relatos, mas é interessante, tá? E acho que eu falei bastante, né, Martinha? O que mais que a gente tinha falado? Redes de apoio, autoconhecimento, autocuidado. E lembrando, definir essa ansiedade deles ou a depressão. Não deixar. Ao mesmo tempo que a gente tem que deixar eles com a individualidade, a porta um pouco fechada, um pouco mais de tempo, a gente não deixar eles ficarem totalmente isolados, trazerem ele para a família. Então, uma coisa especial é o tempo de tela, que a gente, pediatra, sempre lutou contra esse tempo de tela. E agora a tela é a janela do mundo, né? Então, eu estou assim, deixando... eu não, né? A Sociedade de Pediatria, acho que a gente está lendo vários artigos que é permitido um pouco mais dessa tela, desde que a gente trabalhe, inclusive com eles, a responsabilidade do que se está vendo e a responsabilidade do que se tem postado. Entendeu? Na dúvida, não posta, mostra para os pais. Sempre eu falo isso. Nunca poste nada sem os adultos te orientarem. Mas a responsabilidade do que vê, a gente tem que ensinar, porque a gente não vai conseguir o tempo inteiro ficar fiscalizando o que eles estão vendo, fazendo histórico, que eles dão... enrolam a gente, quando vê apaga o histórico, a gente não sabe de nada, né? Então, tem que botar a responsabilidade, uma corresponsabilidade com esse adolescente. Então, o tempo de tela é importante. Não, tá sem... Congelou? Agora. Não, eu desliguei para brigar com o marido que apagou a luz sem querer, sabe? Você viu que ficou escuro, agora acendeu, olha. Viu que maridão? Dei uma bronca, poxa, Gustavo. Mas é isso. Eu acho que e uma coisa importante também, que é para deixar registrado.
Muitos adolescentes em casa estão sofrendo abuso mental, abuso físico, porque os pais estão estressados e não justificam, ou porque os pais estão bebendo mais, né? Então, a gente está tendo problemas de saúde mesmo em termos de abuso. E aí a gente pede para todos os adultos que estão aqui presentes terem esse olhar, tá? Com os adolescentes do consultório, com os adolescentes conhecidos, para sempre procurar ajuda também nesses casos, que a gente tem visto alguns casos disso também. É isso, Raquelzinha. Eu gostaria de fazer 2 observações, agradecendo a Cissa, como sempre, as 2 são demais, né? Tem uma pergunta já aqui para a Marta, mas eu vou, só antes disso, dizer que realmente tudo que eu digo, tudo que eu sempre disse e que eu vou continuar dizendo, tem uma base científica, é uma base sempre sobre estatística, estudos, inquéritos de pessoas, de fontes muito confiáveis. Já está absolutamente estabelecido que a violência doméstica tem aumentado muito durante a pandemia. Isso não é força de expressão, isso não é impressão de ninguém, isso já é estudo feito com números já confirmados. Então, isso que a Cissa acabou de dizer é tão verdade para as camadas menos favorecidas como aquelas com maior poder aquisitivo. Então, ninguém segura um pai desempregado, uma mãe que tem que sair para trabalhar numa faxina e fica 4 horas fora, 2 para vir, 2 para voltar para sua casa, o homem que perdeu o emprego porque teve enxugamento da empresa, enfim, todos estão sujeitos a essa violência doméstica que nós temos que estar muito atentos. E a segunda observação foi uma coisa muito linda que eu achei, a chamada pedagogia do olhar. E isso para o adolescente é muito importante, porque quando ele não está querendo falar, e nós não devemos, obviamente, nunca forçá-lo a falar, olha no olho deles, percebe quanto está dando de informação esse olhar. É um olhar que pode estar transmitindo medo, ansiedade, tristeza, até alegria, de repente, se ele está podendo, se ele não tiver se ele vier de uma comunidade mais empobrecida, se ele está conseguindo frequentar uma associação de moradores, uma organização da sociedade civil que está se propondo a dar um apoio a eles, ou um desenho muito lindo de um menino que teve uma mãe tão intuitiva e deu a ele a possibilidade que ele desenvolva, quem sabe, será um Daniel Azulay, quem sabe, né? Então, eram essas 2 observações, e eu, então, preciso dizer a Martinha que tem uma pergunta para você. É uma pergunta que diz o seguinte: como é que você nota, se é que você nota, algum tipo de comportamento dos graduandos com os quais você convive nas suas aulas, na sua atividade docente, ele atendendo um paciente tão próximo da idade dele? Essa pergunta é um presente, né, Kátia? Kátia? Acho que foi Catinha que fez essa pergunta. Bom, mas quem foi fez? Catinha? Acho que foi. Eu não vi. Vamos lá. Então, é muito interessante quando a gente capacita o aluno para o atendimento. Então, quando a gente explica isso tudo aqui, falando do funcionamento, da síndrome da adolescência normal, etc., e a consulta do adolescente, e eles vão para o atendimento, então eu, na universidade que eu trabalho, eu dou aula para o 5º período. Então, tem muitos que saíram da adolescência, tem 20 anos, 21. Eu tenho um aluno que era adolescente e ele ia atender outro adolescente. É muito interessante porque há uma empatia, há muitas vezes uma identificação,
E há um encantamento deles com o adolescente. É muito interessante, e isso a gente vivencia não só na graduação, mas também nos residentes que rodam lá no NESA com a gente, a mudança deles ao chegarem e ao saírem. Porque quem trabalha com adolescente não trabalha com um foco único. Você é convidado a ver o adolescente como um todo, inserido daquele contexto. E hoje, por exemplo, nós atendemos uma adolescente, a adolescente de 2 adolescentes de 12 anos. Um menino com uma estrutura, uma rede completamente bem instituída, com a mãe, enfim, a família muito estruturada, e uma outra adolescente, 12 anos, com uma série de questões familiares, uma adolescente muito sem rede, sozinha. E a maior vulnerabilidade dela não era física, era vulnerabilidade a outros riscos. Então, a gente focou na saúde reprodutiva e em outras questões. Então, eu percebo que os meus alunos, no atendimento dos adolescentes, às vezes tem uma certa dificuldade de um distanciamento, porque a faixa etária é muito próxima, é impossível você não fazer essa identificação para muitos, mas com essa parte técnica e com o amparo, e a gente fica ali no atendimento, eles se encantam, porque eles vão com a ideia de que o adolescente vai ser muito difícil de ser atendido, ele não vai falar. E quando eu falo, gente, não abre, não usa o celular, olha no olho o paciente, coisa que eu acho que está faltando muito de uma forma geral. Olha para a pessoa, o adolescente percebe que está sendo atendido. Então, o produto final é de muito encantamento e é muito acima do que eles próprios pensavam. O meu ambulatório é concorrido, assim, é um ambulatório super bem avaliado, e eles falam que no início eles ficavam assim porque era adolescente. Eu não sei por que essa propaganda da mídia tão negativa sobre essas pessoas que vão continuar a nossa vida, o nosso país. São eles que vão continuar sendo, nesse momento, um bom investimento, uma capacitação técnica, educacional. Eles vão continuar a levar o país, e é muito triste quando a gente vê essa categoria nem. Então, é muito fundamental, é muito legal, Kátia, o produto final da capacitação e da experiência do atendimento e da possibilidade de intervenção e um convite ao médico para sair da doença e sim olhar a pessoa como um todo, que é um convite. O médico não é técnico em medicina, médico é médico, é muito maior. E aí, quando a gente estava conversando, né, Cissa, sobre a questão artística, as artes, elas funcionam como uma expressão. Quantas pessoas, Whitney Houston foi descoberta na adolescência, por exemplo, cantando na igreja. Então, tem tantas possibilidades. Então, é muito interessante a gente também dar essa visão de atuação profissional mais ampla. Eu só queria fazer... Eu não sei se eu ouvi bem. Você disse que a mídia é que faz essa difusão dessa informação contra, vamos dizer assim, entre aspas, a fase de adolescência. Eu diria que a mídia, talvez, ela reflete o que está acontecendo, né? Isso, com esse uma pergunta para você. Professora Cecília, eu gravei a pergunta. Eu gostaria de saber, repetindo a pergunta da pessoa que fez, se esse adolescente que ganhou 25 quilos
Se você não considera que no âmago dessa questão, talvez na etiologia desse super ganho de peso, não está também a falta de limites que a família provavelmente deu ou deixou de dar a esse menino ou menina? Com certeza, com certeza. Mas não é meu paciente de consultório, né? É um paciente que está internado, já teve alta agora. Ele ganhou, mas ele era atleta, vocês acreditam? Ele fazia 3 esportes na praia, fazia rugby, futevôlei e sei lá o quê. Ele fazia muito esporte, então devia ser um menino que comia muito, né? Só que ele gastava muito. A partir do momento que ele não gasta, isso já tem tendência a engordar. E dentro disso, ele tinha muito medo do Covid. Conversando com ele e trabalhando com ele lá, ele mostrou uma ansiedade tremenda. Ele falou, eu estava com pavor, um pavor de sair de casa. Então, até agora ele não tinha saído de casa. Aí teve uma patologia cirúrgica que fez ele internar. E aí foi o que fez ele, o que a gente conseguiu essa brecha, até com a mãe, com o pai. Eu já comecei meio que uma consulta lá dentro do hospital mesmo, para tentar depois direcionar ele para um consultório, para um ambulatório que seja meu ou de algum outro colega que tenha uma visão ampla, porque a parte mental dele também, né, ficou muito atingida. Então, e você conversando com os pais, você viu que atingiu a família toda. Então, acho que não era sim, uma falta de limites, mas filho único, atleta que estava ansioso, que queria comer, e a mãe e o pai não souberam dizer não e embarcaram nessa. Todos ganharam peso, mas ele foi uma coisa exorbitante, né? Raquel, assim, uma coisa importante é que durante a pandemia a gente tem adolescentes que já têm patologias de base e que a gente precisa continuar esse acompanhamento, né? Então, assim, como eu falei, e você inicialmente falou, há várias adolescências, esse acompanhamento, mesmo durante a pandemia, a gente teve lá no NESA um funcionamento integral do ambulatório, com agenda desmarcada, como foi a orientação para todos os serviços, mas a gente funcionava dando acolhimento. A gente teve alguns atendimentos desses jovens, desses adolescentes, muitos com muito medo, com muita dificuldade. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é a importância de você dar informações de qualidade para o adolescente, capacitá-lo com orientações de qualidade, porque isso faz com que ele faça esse processamento. Então, a gente teve lá no NESA o funcionamento em tempo integral, sempre com profissionais de saúde, e o que a gente continuou recebendo alguns adolescentes, principalmente aqueles portadores de doenças crônicas. A gente teve várias internações desses pacientes da reumato, do nefro, etc., que nos procuraram, e ter a possibilidade de serem acolhidos, isso faz a diferença. Com certeza. Não estão soltos sem um acolhimento, né? E as outras patologias acontecem. Por exemplo, uma paciente foi internada com a Cláudia Braga, foi feita uma apendicectomia. A gente atendeu o paciente com IST no ambulatório, enfim. É importante a gente continuar. Foi uma proposta nossa de manter o ambulatório como acolhimento. E os pacientes que a gente ligava para desmarcar a consulta, a gente perguntava se tinha alguma dúvida, como é que estava a família, etc., e dava alguma orientação, né? Olha, Marta, é exatamente a mesma conduta que assumiu e assume até hoje o Fernandes Figueira. O Instituto Fernandes Figueira não deixou de atender todos aqueles meninos e meninas, de crianças pequenas até adolescentes, com patologias que não poderiam prescindir das consultas marcadas por serem
meninos e meninas com algumas patologias crônicas, difíceis, que não podem ter interrompido o seu tratamento, o seu acompanhamento. Tem uma pergunta que fica para as duas. Vocês tiram para o ímpar quem responde, ou as duas respondem? O que fazer com um menino ou uma menina, não sei bem qual é o sexo, de 13 anos, que a gente senta com ele, isso obviamente quem está falando é a mãe ou o pai, também não deu para ver, conversa, fala, ele sempre concorda e não abre a boca depois. É como se entrasse por um ouvido, saísse pelo outro, ou quem sabe, como eu brinco, quica, nem entra, e que aparentemente está aceitando tudo que é dito, mas não faz uma observação depois. Fica absolutamente mudo. O que fazer? Isso aí é um desafio, né, da família. Mas eu sempre falo que o vínculo a gente faz a vida toda, né? Então a gente trabalha desde a infância fazendo um vínculo para quando eu virar o adolescente tiver esse afastamento, ter pelo menos um fiozinho do vínculo para a gente conseguir resgatar. Mas digamos que tenha tido o vínculo e que agora ela está achando que não tem nem mais o fiozinho, né? É difícil, mas eu acho que a gente não pode desistir. A gente vai ter que tentar, de alguma forma, entrar. A gente primeiro tem que ver também, assim, ter um olhar se é alguma patologia. Então, se já se transformou em algum descaso tão grande, de repente, por uma depressão, alguma coisa que a gente, de repente, consiga intervir de alguma maneira. Eu acho que se tiver com muita dificuldade, eu acho que pode procurar um profissional para te ajudar. Até, às vezes, ele não fala com você, mas você estimular ele de conversar com um amigo, ou dependendo da idade, às vezes conversa com um tio, com uma avó, um dindo, que ele tem mais vínculo do que às vezes com o pai, porque ele às vezes não se identifica com a gente nessa fase, mas eu acho que você podia buscar um entorno. Então, às vezes o pediatra, né, se tem esse vínculo, pode ser uma boa opção, mas eu busco dentro da família, de alguma outra forma. Então, olha só, por hoje estamos chegando ao final, são praticamente 7h30, então temos que terminar, mas eu quero pedir licença a vocês para ler o que eu li hoje e achei que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje aqui. Então, eu, como uma senhora, coloquei os óculos de perto e vou ler para vocês. Isso foi dito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A educação é a chave para o desenvolvimento social e o futuro das sociedades. Desbloqueia oportunidades e reduz desigualdades. É o alicerce das sociedades informadas e tolerantes e o principal, eu mesma não entendo a minha letra, e o principal impulsionador do desenvolvimento sustentável. Então, que fique como pano de fundo, como fechamento dessa nossa gostosíssima conversa sobre os nossos adolescentes, essa mensagem otimista. Vamos torcer muito para que o governo do Brasil tenha como verdadeira prioridade nacional a educação de nossas crianças e adolescentes e adultos. Obrigada, meninas. Obrigada, minha presidente. Obrigada. Esteja sempre conosco e até a próxima. Ô, Raquel, posso falar só uma coisinha? Óbvio. Eu fico pensando, todos nós, não só adolescentes, pessoas, na quantidade de aprendizado que a gente tem sido convocado a vivenciar vivendo essa pandemia. Então, a gente, obviamente, houve uma dificuldade a nível de educação formal, de conteúdos, mas a forma como nós adultos nos comportamos, optimizando esses momentos de uma forma a construir uma vivência positiva, como a Cissa já tinha abordado,
isso é fundamental, porque isso é ensinar o adolescente também que nós não temos o controle da vida e que a vida nos convida a todo instante a sermos criativos para superarmos as dificuldades que se apresentam para a gente. Então, na dificuldade, a gente cresce, a gente busca opções, outros caminhos. Todos nós, com toda dificuldade ou não, aprendemos a mexer na internet, fazendo encontros, etc. Então, eu acho que a mensagem principal fica que a resiliência seja uma palavra de ordem e que a empatia, a possibilidade de nos colocarmos no lugar desses nossos queridos que estão em processo de transformação e nos ensinam tanto, que eles possam ser estimulados a transformar todo esse evento histórico em uma construção numa adolescência mais estruturada. Então, Perfeito. que a gente tenha um olhar mais positivo mesmo. Com Obrigada. certeza. Pela Eu empatia, também- pela resiliência e pela educação. Eu também vou falar uma coisinha aqui para finalizar. Claro. Também quero ouvir as palavras finais da Cissa. Eu acho que ela tem alguma coisa a dizer também. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que os adolescentes também tiveram um aprendizado muito grande nessa pandemia. Eu acho que tem pessoas que falam: como vai ser? Não vão usar máscara. Vão usar máscara. Quanto foi difícil estar longe dos amigos. Faz parte do desenvolvimento deles, da personalidade deles, do desenvolvimento intelectual, essa socialização. Embora eles amem o mundo digital, eles precisam dessa interação uns com os outros, né? Precisa andar de braço dado, precisa brincar, zoar. Enfim. São gregários, né? Então, eu acho que eles vão cobrar. Eu vejo muito assim, os próprios adolescentes reprimindo os pais que não querem usar máscara ou que estão tomando alguma atitude que não é de isolamento social. Eu sinto isso. Olha ali, que fofinha, que vontade. Linda! Então, é isso. Eu também sou otimista. Eu acho que vai haver uma geração que vai cuidar muito mais desse planeta Terra e estar ligado às questões das artes, da atividade física e da empatia. Eu tenho essa esperança. Então, boa noite, obrigada. Todos estamos esperançosos. Eu queria que Cissa também falasse umas palavrinhas finais aí, por favor. Gente, eu vou falar mais o que? Vocês já falaram tudo, tá tão lindo. Estou muito grata de estar aqui. Confio também no poder dos adolescentes de mudar o mundo, e eu estou vendo os meus, pelo menos, que eu estou tendo um contato mais, eles estão muito mais engajados do que a gente consegue imaginar. Eles estão assim, é filosofia, eles vestiram. Eu não vou sair porque o idoso da rua pode. Então, eu tenho que ensinar isso para os meus amigos. Eles estão tão engajados a ponto de falar: pode respirar o ar na janela, pelo amor de Deus, entendeu? Mas está muito bom mesmo. Obrigada. E que nós nos encontremos de novo, né? Com certeza. Em breve. Boa noite, meninas. Um beijo, boa noite. Obrigada pela paciência conosco, Diego. Obrigada, Diego. Parabéns ao nosso secretário querido. Vou estar encerrando a gravação, doutor. Parabéns, Parabéns ao Diego, né, Catinha? Parabéns. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Ei, Cacá. Obrigada, meninas. Um beijo. Cacá tá aí? Bota a câmera.